Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do EdroneCast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de receber não só uma cliente da Edrone, mas uma das Edroners oficiais, né? Principalmente porque ela tá com a gente desde o começo da operação e hoje ela tá aqui para contar pra gente exatamente o que você já tá lendo aqui no título. Como que usar dados revoluciona sua loja. E para isso eu tenho o prazer de receber Kai, a cofundadora da Voirene, para bater esse papo. Tudo bom, Kai? Tudo bem, Seja você, bem-vindo ao Ed? EdroneCast. Por favor, conta um pouquinho de você e para o pessoal de casa do que é a Voirene. Você está ouvindo o EdroneCast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sob medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Antes de mais nada, obrigada pelo convite, Imagina. né, por estar aqui. É muito importante para mim fazer parte dessa história e ter vocês na nossa história. Eu sou a Kai, uma das sócias fundadoras da Voirene, e eu acredito que se eu fosse resumir um pouco sobre a Voirene antes de comentar sobre essa parte de estar com a Drone, a gente é uma marca que leva um legado, né? Um legado de uma mulher que fez muito por nós no passado e que a gente quer levar isso para o futuro. Então, a gente leva muito a sério o cuidado e a proteção das nossas clientes e netas. Então, a gente trabalha com produtos multifuncionais, né? Pensando na rotina dessa mulher madura e que está na correria, que não tem tempo. Então, são produtos eficientes que vão entregar resultado e, ao mesmo tempo, facilitar a sua rotina, mantendo aquele cuidado que a gente precisa, porque, né? Não é só de correria que a gente vive, né? Exatamente. Bom, e aí eu até acho interessante você trazer esse ponto, porque o cuidado, ele vem exatamente dessa essência do que é a Voirene. E eu faço essa observação exatamente com a pergunta que eu gostaria de trazer para você. Porque desde o momento onde vocês fizeram o início ali no digital, quando vocês partiram para o e-commerce, vocês entenderam a necessidade de entender e cuidar de dados, né? Então, para você hoje, Kai, como que tem sido usar não só a ferramenta da Edrone, mas utilizar da inteligência dos dados que você tem ali no digital para fazer com que a empresa realmente tome o rumo que ela está tomando, que ela continue crescendo e que você consiga, de fato, olhar e cuidar do seu público hoje? Então, Ed, eu acho que é assim, como uma empresa que está de pequeno para médio porte, para mim esses dados eles são essenciais para a tomada de decisão. Perfeito. Existem várias situações que já aconteceram na Voirene que eu posso citar aqui para você, que quando a gente teve esse contato com dados fez diferença. Como, por exemplo, entender quem é a nossa cliente, entender o que a nossa cliente espera da nossa empresa. Por muito tempo a gente achava que se a gente fizesse coisas que a gente gostasse, oferecesse produtos que a gente achava bom, ia fazer diferença. E a gente quebrou a cara, porque às vezes a gente amava um produto, investiu nesse produto porque a gente acreditava que para nós ele era ideal, e quando a gente mostrou para o mercado, tipo, não se interessou. Então, com essa união de dados, com todas essas informações, entendendo quem é a nossa cliente e separando, né, o que a gente gostava do que o mercado estava pedindo pra gente, fez toda a diferença. E eu acredito também que, como a gente está querendo expandir, esse cuidado com os dados no começo ele faz toda a diferença. Porque você tem a oportunidade de começar a mexer nesses dados, você tem a oportunidade de entender como que funciona, reprogramar isso e ir melhorando para quando essa empresa expandir, você já sabe exatamente o que fazer. Porque se você tiver uma cartela de clientes muito grandes, você não vai conseguir começar isso e cuidar desses dados mais para frente. Eu costumo dizer, e o pessoal que acompanha o podcast já me ouviu falar isso, que é quem quer falar com todo mundo, não fala, grita, né? Então eu acho muito importante você trazer exatamente esse pensamento de que desde o momento inicial, desde que você está na transição do pequeno para o médio, é importante saber quem é quem dentro da sua loja, né? Saber quem compra, o que compra. E você trouxe um ponto para mim que é um dos mais valiosos quando a gente está falando, e isso é uma importância muito bacana de trazer para o lojista. Né? Não, a gente não precisa falar só sobre tecnologia, mas muitas vezes o lojista tem o produto dos sonhos dele. Ele vai dizer que, poxa, eu acho que esse copo é o melhor copo do mundo, não tem como as pessoas não gostarem desse copo, cabe a quantidade de água necessária, mantém gelado, é maravilhoso, e a hora que ele apresenta para os amigos dele, todo mundo gosta, mas na hora de vender, isso acaba se tornando um problema. E aí essa pergunta, eu acho que ela pode abrir a porta para muita gente em casa, que é: e como que você entendeu, baseado em dados, que essas escolhas foram feitas de maneira correta ou errada? E se você puder, claro, traz pra gente algum modelo de exemplo que você conseguiu sentir e que falou, ok, vamos parar com isso aqui porque não tá dando certo e eu já tenho números que mostram isso. Então, eu acho que o primeiro dado, na verdade, vem da venda, né? Infelizmente, a gente já sente ali no primeiro impacto a reação do nosso cliente.
Mas eu acredito que outras informações que podem vir depois da venda é essa questão mesmo de entender como que o cliente está reagindo a esses lançamentos. Como a gente, por exemplo, trabalha muito com lançamento, aquele aquecimento, aquela surpresa, a gente já sente ali na surpresa como que o cliente vai reagir. Legal. Então, foi aí que a gente começou até a conversar mais com as nossas clientes. A gente tem um grupo VIP, a gente sempre questiona muito esse grupo VIP. E a gente também toma um pouco de cuidado, igual você comentou. Os amigos gostaram, né? Mas, às vezes, o seu cliente não vai ser seu amigo. A gente brinca que a gente não quer, às vezes, saber quem é o nosso cliente, porque a gente quer expandir a empresa. Então, nem sempre a gente vai conhecer a pessoa que a gente está vendendo. E, nesse processo, a gente entendeu isso, por exemplo, com a Bruma. Quando a gente lançou a Bruma Corporal, primeiro que é um produto que ele precisa ser explicado, porque a Bruma ela é um hidratante líquido. Então, você explicar para um cliente que é um hidratante líquido, sendo que no Brasil não existe esse tipo de produto tão sempre comercial. Em creme, né? São outros modelos que a gente está acostumado a ver. Exato, tipo, a pessoa fica meio assim. Então, a gente foi lançar a Bruma, e quando a gente lançou a Bruma, a gente lançou ela num vidro. E era um vidro, assim, grosso, e ele fazia uma curvinha. Então, imagina só, ele é um creme hidratante num vidro. E daí, quando você tá passando, a mão começa a escorregar. E aí a gente, tipo, a Bruma isso, a Bruma aquilo. A gente quase parou de comercializar a Bruma, pra você ter noção, por conta disso. Não tava saindo, não, e as pessoas reclamavam, daí escorregava e tal. E a gente ficou nessa, cara, o que a gente faz? Daí a gente pegou e mudou a embalagem. Quando a gente mudou a embalagem, que a gente escutou o que o cliente falou, porque vários clientes falaram, eu fui passar a Bruma e escorregou da minha mão. E realmente não tinha como. Não tinha o tal do grip, né, que o pessoal fala. E daí vamos supor que, tipo, é uma pessoa que tem menos mobilidade. Não tava, as pessoas não estavam conseguindo usar. Primeiro que tinha que explicar o produto, daí quando a pessoa ia usar o produto, estava tendo uma dificuldade. Quando a gente relançou a Bruma com uma outra embalagem, que ela cabe na mão, até tô com ela ali, qualquer coisa eu pego, ela tem o esguicho, você consegue passar. Foi como se a gente tivesse lançado um produto novo. Massa. Hoje em dia, ela tá sempre no ranking da Voirene, porque a gente ouviu o que o cliente estava querendo dizer, né? Porque a gente também teve que entender se o problema era a embalagem ou se o problema era o produto. E agora, eu gostaria de até trazer um ponto muito importante, porque eu acho que as pessoas estão ouvindo tudo isso em casa falando, pô, que legal, que ótimo que você conseguiu ter esse momento de aprendizado. Mas aí a pergunta que eu gostaria de fazer em cima é, você acredita que vocês tiveram como parar no tempo ali e ouvir essas pessoas, porque outras partes do trabalho de vocês já estavam funcionando de forma mais automatizada? Porque se você... até uma pergunta. Se a gente for fazer uma análise do primeiro momento da Voirene para hoje como uma operação já estabelecida, vocês, sua sócia, vocês eram duas pessoas fazendo acontecer e muitos processos se criando. Hoje vocês já têm esses processos, alguns trabalham de forma automatizada, como a Edrone, o próprio e-commerce é uma loja que está 24 horas aberta, ela sempre está funcionando, mas você acredita que você ganhou tempo baseado na tecnologia e com isso conseguiu dar atenção para o que as pessoas falam? Ou você acha que o principal é ouvir primeiro as pessoas e depois aplicar isso na tecnologia? Então, Ed, eu acho que nesse caso é um pouco dos dois, sabe? Porque nesse meio tempo a gente recebe muito elogio e também recebe muita sugestão. Mas nesse período a gente ainda não estava tão tecnologicamente organizada, digamos assim, né? Foi, inclusive, a Bruma apareceu, a nova Bruma, o lançamento da nova Bruma apareceu quando a gente contratou a Edrone. Foi meio que no mesmo período ali que a gente começou a fazer os primeiros e-mails quando a Bruma chegou repaginada, digamos assim. Então, nesse processo ainda era muita mensagem, até inclusive meio que fugindo, mas também respondendo essa questão. Nesse período, né, da transição da Bruma, era uma época que a gente ainda tinha muito retorno do WhatsApp. Certo. A gente não tinha o e-mail e a gente trabalhava muito com o WhatsApp. E nesse período, eu acho que ainda não estava tão na moda ou tão saturado a empresa entrar em contato com o cliente pelo WhatsApp. Nesse começo, as pessoas começaram a parar de responder. Então, a gente recebia muita... Quando a gente mandava mensagem de feedback ou como é que está sendo o uso do produto, a gente recebia muito retorno. E de uns tempos para cá, não está tendo mais esse retorno. Eu acho que são tantas empresas que estão mandando mensagem do WhatsApp que a pessoa abre e não responde. E engraçado que você trouxe esse ponto, que eu vou fazer um comparativo e gostaria de debater com você para ver se faz sentido, que é, realmente, o WhatsApp... ele deixou de ser um canal de comunicação de pessoas e agora ele é um canal comercial tanto quanto outros, né? Eu já brinquei outras vezes aqui, mas assim, o WhatsApp é um lugar que, pra mim, eu me dou ao direito de não responder a minha mãe quando ela me manda mensagem. Se uma marca me mandar mensagem, então, capaz, eu não vou nem ver. Porém, eu continuo muito atento, isso é um comportamento meu, eu continuo muito atento ao e-mail e a SMS. Porque a SMS...
mesmo que quando a gente olhe, e sempre rola esse papo de, mas ninguém usa mensagem. Eu falo, ninguém usa ou você não envia? Por quê? E essa pergunta pra mim é sempre muito valiosa. Pô, quando você faz uma compra no cartão de crédito, chega uma SMS pra você avisando que a compra foi aprovada. Quando você tá em algum lugar e a Defesa Civil vai avisar que vai ter um terremoto, um desabamento, é por SMS. Quando o Correios, que é a maior empresa de logística do Brasil, vai fazer entrega na sua casa, é SMS que eles enviam. Então hoje eu tenho essa sensação de que a SMS ela retomou esse lugar de importância para avisos importantes. Você concorda, você discorda, principalmente sendo uma pessoa que trabalha em multicanalidade, né? Então você pode enviar SMS, WhatsApp, e-mail. Você sente que no WhatsApp as pessoas estão mais desconectadas agora com marcas e na SMS elas se sentem mais... embora, óbvio, a mensagem seja sempre diferente, mas ela se sente que aquele lugar é um lugar importante para ela. Ela precisa olhar o que tá acontecendo ali naquela caixa de mensagens. Então, Ed, eu acho que assim, é tudo uma questão realmente, igual você disse, de reprogramar, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com o e-mail, eu tinha muito problema com essa questão da panfletagem digital, né? Então, eu ficava pensando, cara, a gente vai ter e-mail para ficar mandando só conteúdo de produto, tipo, as pessoas estão saturadas. Eu estava saturada. Então, eu tive que refazer essa análise e entender como que eu poderia usar o e-mail de uma forma que ele fosse construtivo para mim e para minha empresa, né? Trazendo essa parte do legado, da informação, do cuidado. Então, eu acho que a SMS, ela tá entrando um pouco nesse processo também, sabe? Igual você falou, hoje em dia o que é mais importante vir pela SMS. Você precisa de uma senha do banco, ela vai vir por SMS. Exato. Ela não vai vir pro WhatsApp. Porque eu também acho que o WhatsApp, ele perdeu um pouco dessa segurança e dessa privacidade. Porque hoje em dia todo mundo te manda o WhatsApp. Não só te manda, como você fica esperando até pra saber se aquela mensagem é uma mensagem idônea, né? Exato. Porque hoje, já que todo mundo tá no WhatsApp, você fica pensando, será que isso aqui é a empresa mesmo? Ou será que essa aqui é um fake da empresa? Ou é alguém se passando querendo ou não? Hoje, o mundo do digital, ele avançou muito, mas as pessoas, a gente sabe que também estão sempre ali a fim de tirar alguma vantagem, né? Então, eu sempre faço essa observação e eu gosto de validar isso com pessoas que estão na frente do negócio pra entender que, assim, não quer dizer que o WhatsApp não funciona. Ele funciona e funciona muito bem. Mas talvez ele não seja mais, igual já foi pra você, o lugar para se falar com o cliente, né? Antes, para fechar uma venda, para colher um feedback, era direto no WhatsApp. Quando você vai hoje fazer um trabalho, principalmente um trabalho manual no WhatsApp, primeiro que em grandes operações isso é muito trabalhoso, e segundo que existe até a chance de você cair como um spam ali dentro se as pessoas decidirem não te responder. Sim. Então é mais uma ferramenta para, óbvio, vender, mas mais um lugar para se tomar cuidado, né? Não, e tipo, pra nós, assim, o WhatsApp, ele era essencial, assim, muito, muito mesmo, sabe? Tipo, principal canal de venda. Tudo para nós, entendeu? Então, quando começou a ter essa queda, que como sou eu que estou diretamente nisso, eu me assustei, porque a cliente parou de responder. E, ao mesmo tempo, a gente até tentou automatizar tanto que a gente tentou trazer a cliente para o site, né? Tentando tirar um pouco essa parte do WhatsApp. Hoje em dia, eu já entendi que existem clientes e clientes. Eu sou cliente que compra do WhatsApp, entendeu? Então, como que eu vou tirar ele se eu sou essa pessoa? Eu super entendo toda vez que alguém me faz essa analogia, porque eu falo assim, ó, eu trabalho com marketing há quase 15 anos, eu tô sempre no digital, mas eu sou a pessoa, eu não compro nada pelo celular. Tirando o iFood, né, serviços básicos, se alguém vira pra mim e fala, nossa, você viu essa super promoção de TV? Ah, que legal, eu vou esperar, eu vou chegar na minha casa, eu vou abrir meu computador, eu vou olhar, eu vou abrir o site, eu vou fazer 2, 3 pesquisas diferentes e aí eu vou finalizar minha compra. Então eu entendo, e é muito, muito gostoso ouvir outra pessoa falando isso, que assim, é muito importante entender que existem caminhos diferentes para cada jornada. Tem quem vai... Eu não sei se é o caso de vocês, mas você já conseguiu rastrear algum cliente que foi impactado por algum anúncio de vocês, entrou, comprou e foi embora? Fez a jornada perfeita, o sonho? Ah, olha, eu entrei aqui pelo Instagram da Voirene porque eu vi um post... Entrei, já coloquei um produto no carrinho, já comprei, já fui embora. Não precisou mandar e-mail, não precisou recuperar carrinho. Porque a gente sabe que esse cenário é o cenário perfeito, mas... É bem baixo. Ele é bem raro, né? Ele é bem raro. Então, para nós, ele é bem raro. E eu entendo que, de novo, quando a gente fala sobre estratégia, e aí principalmente isso se conecta muito com o que vocês têm como legado e história, é importante que o cliente lembre-se da marca. Esse eu acho que é o fator mais importante e primordial no mercado atual. Se o cliente não sabe
de qual marca ele comprou, ele vai procurar no dia seguinte no Google copo transparente de vidro. Se não tem nada que faça com que ele se conecte, ele acaba se perdendo. Como é para vocês hoje criar essa narrativa e conseguir conectar esses clientes que vocês trazem hoje do digital, e a gente está falando do mundo inteiro quando a gente fala do digital, o que esses clientes veem na Voirene e eles se conectam de fato com a marca de vocês hoje? Então, Ed, eu acho que assim, como todo mercado, mas eu acho que a gente está num mercado que tem muita oferta. Né? A gente está concorrendo com muitas pessoas e muitas empresas e muitas artistas. Então, eu acredito que hoje em dia o que a gente tem mais forte dentro da Voirene é o conceito Voirene, né? Esses dias atrás falaram para mim, eu tava conversando, tal, e Voirene. Daí a pessoa falou assim para mim, mas a Voirene não é a avó de todo mundo? Daí eu fiquei, realmente, é mesmo. Então, a gente conseguiu criar isso de uma forma tão forte que a gente consegue trazer isso até nos nossos e-mails, né? A gente começou trabalhando com a iDrone, como eu comentei com você, nessa ideia de que a gente só precisava fazer um e-mail. Né? Vamos fazer um e-mail aqui, vamos mandar, porque era isso que precisava ser feito. É o que os... E aí eu vou te interromper, desculpa, mas é o que os gurus dizem, né? Você precisa de 3 e-mails, 2 anúncios e um time disposto a vender. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, não é? Não é esse? Exatamente. Infelizmente, a gente sabe que não é só isso. Dá pra fazer, mas... é o arroz com feijão de toda a loja, né? Exato. Não, e não é... Eu acho que a gente podia até fazer outro podcast sobre a romantização do empreendedorismo brasileiro. Nossa, porque, assim... Nossa, gente, é complicado, né? Mas vamos falar de coisas boas. E então, a gente veio nesse processo, né? De realmente, faça o e-mail. Se você fizer o e-mail, você vai vender. Então, a gente realmente acreditou nisso. E pensou que se a gente só tivesse isso rodando, a gente não precisaria mais se preocupar e... beleza. O que aconteceu? Não tivemos resultados. Tava, né, meia boca, porque a gente sabia que podia melhorar. E foi então que a gente pegou e começou, então, a colocar o conceito Voirene dentro dos e-mails. Porque até então eu não entendia como que eu podia fazer isso, né? Eu falei, não, vamos ter que melhorar isso daqui, vamos ter que trazer a Voirene para dentro desses e-mails, sem fazer essa panfletagem digital e trazendo o cliente para mais perto da gente. Foi aí, então, que a gente criou estratégias, né? E a gente criou 3 tipos de comunicação dentro da iDrone com os nossos clientes. A gente tem os fluxos prontos, que eles são essenciais. Inclusive, se você tem dúvida de contratar a iDrone, os fluxos prontos são perfeitos. Não, porque gente, não é jabá, é experiência. É verdade, realmente. Porque só de você não ter que se preocupar em mandar mensagem para carrinho abandonado, de você saber que a pessoa está recebendo e-mail, tipo, você visualizou esse produto. E aí, como é que vai ser para você? A pergunta que muitas pessoas fazem, eu gostaria que você dissesse da sua experiência. Mas... é tão simples assim configurar quando dizem? Porque não adianta eu, que sou o cara do marketing, falar, gente, vocês não perdem 5 minutos, vocês abrem a plataforma, entram, colocam ligar e vai pra próxima. É mentira? Não, é assim isso, mesmo, não é? Realmente. Por favor, continue. Isso mesmo. Porque eu queria muito poder mostrar para as pessoas que, gente, não existe nenhuma mentira no foco da iDrone. O foco da iDrone é o que você vivencia todo dia. Ajudar pequenas, médias empresas a poder competir com as gigantes. Sim. As gigantes que viram e falam que o segredo é mandar e-mail, elas conseguem vender porque elas são gigantes e porque elas mandam e-mail. Então, a iDrone vai te ajudar a continuar crescendo a tua base até tu ficar gigante e mandar e-mail. Então, a ideia se retroalimenta. Não tem por que ser difícil, Sim. né? E aquele negócio, né? Se for pra sonhar grande ou sonhar pequeno, por que Vai você logo não pra vai cima. fazer? E realmente é isso, assim, eu acho que essa parte dos fluxos prontos realmente é uma parte que já resolve boa parte do tempo. Essa é uma parte que realmente eles entregam na parte de não precisar ficar em cima. Manda e-mail de aniversário para as minhas clientes, inclusive o cupom de aniversário sempre gera vendas. Então, são coisas assim que, nisso eu sei que eu não preciso me preocupar, porque isso está acontecendo. Se a cliente entrou uma vez lá na página, ela vai ser reimpactada. Caso ela tenha interesse, a iDrone vai estar alimentando com esses fluxos prontos. Quando a pessoa entra na nossa base, a gente fica tentando aproximar ela dessa comunidade, entendendo como que a Voirene, ela realmente é uma empresa que cuida e que se importa, porque pra gente faz diferença, entendeu? Trazer toda essa parte, porque a gente realmente, né? A gente é um legado, a gente aprendeu muita coisa vindo da Voirene e a gente trouxe isso dentro da empresa. Então, a gente já trabalha com 3 tipos de comunicação, digamos assim. Nós temos, então, os e-mails que são de conteúdo. Então, se a pessoa ela tem dúvidas sobre como fazer uma skincare, não sabe por onde começar, quer saber como é uma pele desidratada, uma pele hidratada, a gente manda esse tipo de e-mail. Então, toda terça-feira, dependendo do horário, agora esse ano eu estou fazendo novos testes.
para ver se melhora um pouco a nossa taxa de abertura, mas dando informações mesmo, trazendo como que a pessoa pode se cuidar melhor, como que a pessoa... Porque é tanta informação, é tanto cosmético, é tanto produto, que você fica perdida e fica frustrada também. Às vezes você sente... E aí eu vou dar minha visão de homem, que, né, obviamente não se cuida tanto quanto deveria. Mas... eu entendo perfeitamente que existe um creme específico para quem tem pele oleosa, um creme específico para quem tem a pele ressecada, algum modelo, algum bálsamo, alguma coisa para quem precisa de um frescor na pele. Então, e aí eu tô falando tudo isso porque é o tipo de conteúdo que eu pesquisaria. Bom, se eu tenho a minha pele muito seca, o que é que eu preciso fazer para a minha pele não ser tão seca assim? E eu te interrompi, mas eu gostaria de fazer esse pensamento para todo mundo de casa e fazer esse exercício. Hoje, o e-mail, a comunicação, o que você propõe para o seu cliente é algo que ele buscaria? Você já está se prevendo ao que ele precisa e assim oferecendo uma solução? Porque, de novo, se eu só virar e mandar um e-mail falando quer comprar o copo transparente... E-mail, copo. Copo, veja o copo. Não funciona tão simples assim, né? Exato. E realmente, eu acho que, tipo, nesse processo, igual você comentou, eu acho que a gente precisa educar também o cliente, né? Em todos os sentidos, né? Até numa questão, se for vender um copo, eu tenho um monte de copo para vender, mas se você conseguir educar ele, trazer ele a ver esse universo de uma forma diferente, ele já vai se sentir bem mais incluso do que você só ficar ali mandando copo, compra esse copo, olha que copo e tal. Então, a gente acabou fazendo isso com a avó Irene. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas às vezes a pessoa acha que tem a pele oleosa e tá com muita hidratação. Mas o excesso de oleosidade é falta de hidratação. E a oleosidade é um sinal da pele informando, tipo, ó, preciso de hidratação, você não tá cuidando de mim, eu tô formando sebo na pele. Então é esse tipo de informação que a gente traz. Olha que informação massa. Você viu? Conteúdo pra você de casa. Conteúdo, gente. É isso, a pele oleosa, daí o que a pessoa faz? Tá com a pele oleosa, começa a lavar o rosto, compra aqueles sabonetes que degradam a pele e a pele faz o quê? Fica mais oleosa. Então a gente não traz só, ai, compra meu produto. A gente explica por que é importante Vocês você entregam ter esse valor, processo. não preço. Exatamente. E no final, é claro que eu coloco o meu produto lá, porque se eu estou trazendo essa informação, eu também posso te ajudar com o meu produto. Então, esse é um tipo de e-mail que a gente trabalha, que é o e-mail de conteúdo. Em seguida, a gente tem os e-mails que são mais diretos, que é a venda direta. Então, vai ter uma promoção, uma Black Friday, um desconto de Semana do Consumidor, a gente realmente é cirúrgico e coloca ali. Bruma de tanto por tanto. Produtos em desconto, lançamento de produto. É direto. Isso são e-mails mais curtos e também geram resultado. Que é o que todo mundo... Esse aí dá pra dizer. Esse é o que todo mundo faz. Exato. A gente não tá falando aqui pra ninguém Não reinventar fazer. a roda, né? Não é pra não fazer, gente. Sejam conscientes que isso é uma estratégia. A Kai tá explicando, é estratégia. Tem começo, meio e fim. Sim. Né? Não, e esses são os e-mails que a gente menos faz, tá? Tipo, ó, terça-feira tem os e-mails que são esses de conteúdo, né? Gerando conteúdo e informação. Aí, às vezes, quando vai ter essas ações, a gente inclui ele normalmente nas terças-feiras. Então, ele fica meio que ali, os dois ficam meio que disputando. E na quinta-feira, vem os e-mails que, para nós, foi uma surpresa, né? Até hoje, assim, às vezes eu fico meio chocada, que são os e-mails que são as newsletters, né? Que são os e-mails que não falam de pele, não falam de absolutamente nada que seja relacionada a skincare e cosméticos. A gente fala sobre mulheres, né? Então, quando a gente criou essa estratégia, eu pensei assim, se a gente vai fazer e-mail, se a gente fala tanto de legado, se a gente traz uma história, como é que a gente vai fazer para continuar isso de uma forma diferente, sem ficar falando só de cosmético? Então, a gente desenvolveu as newsletters que a gente fala de mulheres, né? Então, a gente já falou de Glória Maria, a gente já falou de Rita Lee, a gente já falou de Graziela Barroso. Então, são mulheres que fizeram diferença na área em que elas existem, trazendo informação. Assim como a avó Irene fez isso, ensinou pra gente, a gente tá trazendo pra frente. E a gente também agora fez alguns testes, né? Até comentando com o pessoal que realmente é teste. Esses tempos atrás, esses e-mails estavam dando boa, tipo, tava vindo retorno, tava gerando receita. As maiores taxas de abertura são desses e-mails. Legal. E eu tava pensando assim, é muito legal ficar falando da história de mulheres, trazendo inspiração, mas ao mesmo tempo, por mais que você se inspire, né? No teu dia a dia ali fica uma coisa meio distante. É legal, você sabe e tal, mas eu tava sentindo falta de incrementar com alguma coisa. Aí eu fui lá e fiz uma pesquisa no nosso grupo de netas e elas falaram assim, né? O que vocês gostam de consumir e tal? Elas foram falando que eu gostava de praia, bibibi, bababó. E uma coisa que elas consumiam muito era documentário e podcast de crime. Eu esqueci o nome, como é que fala isso. Tem um nome, né? Nossa, gente, é criminal... Eu não sei, minha namorada é outra que fica nessa aí também. Fica lá ouvindo os podcasts de
de polícia, de Aham. investigação. A minha irmã Nossa, esqueci gosta o nome também. disso aí. Mas deu tá super em alta, né? É, e eu vi que as minhas clientes gostavam muito. Eu falei, então vou ouvir minha cliente, né? Vou usar isso dentro dos nossos podcasts, dos nossos e-mails. Aí eu peguei e fiz um e-mail com um podcast que, tipo assim, né? A história em si, ela é péssima, mas o conteúdo é muito bem feito, é muito... As narrativas A são sempre narrativa muito é boas, né? ótima, a moça que narra é maravilhosa, que é da Rádio Novelo, que é sobre a Praia dos Ossos. Não sei se você já ouviu falar. Não É conheço. muito bom, apesar de tudo, é muito bom. É a história da Ângela Diniz. É um feminicídio. E eu peguei e fiz um e-mail sobre isso, pensando que isso era parte da minha cliente, né? E foi um dos piores e-mails de performance da Vairene. Mas aí você acredita que foi o teste, o dia, o texto, ou talvez esse não seja um conteúdo para ser entregue daquela maneira? Eu entendi que o que acontece? A newsletter, ela era motivacional, entendeu? E eu trazer esse tipo de conteúdo não é motivador. A pessoa gosta de consumir isso, mas ao mesmo tempo não é isso que ela entendeu que não vai ser isso que ela vai receber de nós. Eu faria um comparativo que, obviamente, são cenários diferentes, mas esse é aquele momento onde o e-mail da newsletter é um momento onde ela se encontrava com outras mulheres e se sentia conectada e empoderada. E aquele momento onde ela ia ouvir o podcast é algo do momento mais dela. Que embora ela goste, ela fica mais ali, é um momentinho dela com ela, não mais externo. Talvez uma leitura. Eu tive essa sensação. Eu tive a sensação que esse tipo de conteúdo inspirava ela. E trazer esse tipo de informação. E eu acho que ler sobre é diferente de assistir. Né? Porque ali você tá, tipo, diretamente em contato com o seu cérebro e está sozinha ali lendo, É o né? imaginativo, né? Exato. Então, aí eu entendi que não era bem por aí. E eu reformulei de novo essa estratégia. E eu comecei a vir com uma pegada diferente, com informações e frases que fazem você refletir. Então, por exemplo, o segundo e-mail que mais vendeu na Vairene era um que dizia assim: metade das coisas que você imaginava não aconteceram. Ok. E, cara... Baita nome massa. E assim, eu aprendo muito com esses e-mails. Porque daí, tipo, realmente o e-mail falava sobre o fato de que a gente se preocupa tanto com as coisas, fica imaginando tantos cenários, fica tendo aquela discussão com aquela pessoa, e isso não vai acontecer. Então, O imaginativo do ser humano é muito bom, né? Exato. Ele tá sempre tão preparado para 300 cenários que às vezes até o cenário de coisas boas ele fica surpreso, fala, nossa, por isso eu não esperava, né? E é engraçado você falar isso porque as pessoas elas não entendem exatamente essas pequenas nuances. Né? E aí tem muita gente que fala que o segredo é a panfletagem, é o disparar, é usar o canal de comunicação como canhão. Eu, Edivaldo, sempre digo que um bom e-commerce, ele não tem por que dar tiro de canhão todo dia. Sim. Tiro de canhão, a analogia é muito simples. Tiro de canhão deixa a terra arrasada. Não tem outro modo de falar isso. Vai acertar muita gente, vai funcionar, mas no meio desse caminho sempre vai ter uma alta taxa de não abertura, alta taxa de pessoas se desinscrevendo, porque as pessoas elas hoje preferem serem impactadas por um sniper, alguém que leu ela de começo a fim e que sabe o que vai tocar no coração dela. Então hoje você já consegue fazer isso e entender que eu preciso fazer um momento inspiracional no meu cliente. Eu não preciso falar sobre produto, eu não preciso falar sobre preço e nem sequer sobre valor. O valor ele está incluso em meio a tudo aquilo. E aí, até um ponto que eu acho que converge muito é exatamente essa questão da cultura da tua empresa já ser baseada em criar esse ambiente familiar, esse ambiente, como você disse, das netas. Como você imagina que essa comunidade será acompanhando o crescimento que você já está promovendo dentro da sua companhia? Então, hoje você consegue lidar com um grupo de WhatsApp. Daqui a pouco vão ser 2, 10, 100... Como você imagina que a escalabilidade que vocês procuram, ou às vezes não é o que vocês procuram, pode impactar positiva ou negativamente o negócio de vocês? Então, Ed, na verdade que a gente já está trabalhando nisso, né? A gente já está vindo com uma expansão mesmo. E eu acho que isso, por mais que a gente aumente em escala, o que a gente está tentando fazer agora é ter um manual. Certo. Então, o que antes a gente tinha páginas e páginas, a gente está tornando tudo em uma página só. E a gente está começando a criar uma forma de desenvolver isso daqui para frente. Porque eu acho que a gente tem um tesouro, entendeu? Então, a gente não pode perder isso. Porque todo mundo que trabalha com a gente, e desde que a gente começou a trabalhar com a Vairene, todo mundo pergunta, qual que é o teu diferencial? Porque tem muita gente vendendo cosmético.
Né? Então tem a marca de cosmético que é presenteável, tem a marca de cosmético que é a famosa, tem a marca de cosmético Que é da influencer e é que é só da isso. influencer, exato. E vocês é o quê? Então a gente vem nesse conceito que é algo muito forte e algo que pra gente faz diferença, né? Que é essa questão do cuidado mesmo, essa questão de ver as nossas clientes querendo ser melhor, essa questão do e-mail. Eu sempre recebo retorno depois das clientes. Tipo, cara, eu tava num dia péssimo, eu li esse e-mail e melhorou meu dia. Então, eu acho que tem como a gente escalar e continuar fazendo isso, entendeu? Só que eu acho que precisa ser organizado. Então, é isso que a gente tem feito agora e é por isso que eu acredito que a Edrone, mais uma vez, ela ajuda a gente nesse processo, né? De conseguir manter e conseguir organizar. Entendeu como funciona o processo? Que nem eu comentei, a gente ficou fazendo o teste. Erro e acerto, erro e acerto. Acertou? Beleza, vamos pra cima. Essa questão do e-mail ser quinta-feira. Houve muitos testes. Eu mandei e-mail na segunda, eu mandei e-mail na quarta, eu mandei e-mail na sexta, eu mandei e-mail no sábado, mandei na quinta. Inclusive, a Edrone dá sugestão de dias bons, que foi a partir disso que eu entendi que na quinta-feira era um bom dia. E aí, agora é um outro ponto que eu acho que é muito valioso da gente pensar, e eu gostaria da sua opinião, que é, a Edrone hoje é uma empresa global, a gente atende aí mais de 2.000 e-commerce a nível global. Um dos pontos fortes que nós defendemos da companhia é o fato do uso da inteligência artificial lá dentro. Então, baseado na sua formação e na experiência que você tinha prévia, já tinha trabalhado com design, com copy, com alguma coisa desse tipo, ou não? A hora que você foi operacionalizar a Edrone, foi um desafio ou a ferramenta por si só foi te ajudando a se entender ali dentro? Como foi esse movimento pra você? Porque tem muita gente de casa que fala, cara, ó, eu super gostaria de iniciar ou de pensar, mas eu não sei, eu não sou... Eu ouço muito isso. Ah, é que eu não sou programador. Eu falo, gente, infelizmente, programador é uma coisa que daqui a pouco também não vai ter mais. Eu odeio falar isso, mas depois que a IA chegou por aí, você não precisa programar, você precisa saber pedir o que você precisa ali. Exatamente. Né? Então, dentre outras coisas, como criar um bom design para o teu e-mail, como que você foi validando essas informações dentro do momento onde a Edrone passou a fazer parte do dia a dia de vocês? Então, Ed, eu acho que é até legal, porque eu peguei a Drone antes da IA, né? Ali, A eu total peguei ali, antes, legal. ali no cru ali desse processo, e daí agora com a IA. E assim, né, sendo bem sincero com o pessoal de casa, eu sou uma tia do Zap, né? Tipo, eu compro por computador também, eu não consigo fazer as coisas pro celular e tal. Então, quando a gente contratou a Edrone, que eu ia ser responsável por isso, eu tive um piripaque do Chaves. Porque daí eu falei, gente, mas eu não sei fazer essas coisas, né? Achei que era programador que fazia. Tanto que eu tive que trazer minha irmã, que é a inteligentíssima da internet lá em casa, pra ela me ajudar nesse processo. Porque eu tinha medo. Eu acho que eu fiquei com tanto medo. Até tem um texto no meu LinkedIn que eu escrevi que eu realmente pirei, assim, porque eu fiquei, meu Deus, eu não sei fazer isso. Aí, quando a gente fez Taos, que daí a minha irmã acabou que apareceu mais função e eu ia ter que enfrentar o dragão sozinha, eu sentei e falei, cara... Vou ter que enfrentar o dragão sozinho. Vou ter que enfrentar sozinha. E daí eu sentei e comecei a fazer uns negócios e falei, nossa... Tipo, todo esse drama, já podia estar com 3,5 feito. E eu tava lá, meu Deus, não sei o quê. Então, tipo... Nesse processo, realmente, antes da IA, eu já achava a Edrone bem intuitivo. Então, realmente, me ajudou muito. Porque a plataforma em si, ela é bem didática, né? A gente usou outras plataformas, não vou citar nomes, mas eu tinha muita dificuldade. E é tanta coisa, é tanta opção, que você fica tipo, meu Deus, né? Parece... Pra que lado que eu vou? Exato. Então, pra mim, o meu maior problema era esse, né? Sendo uma tia do Zap, eu precisava de um lugar pra pôr o texto, um lugar pra pôr a imagem, um enter e vai, entendeu? E aí a Edrone, ela vem com uma ferramenta de arraste aqui, ó. Eu brinco com todo mundo, falo, gente, é montar Lego. Hoje em dia é montar Lego. Uhum. Eu sou de um tempo, infelizmente, dói minha alma falar isso, mas, cara, eu não sou programador, gente, mas eu tinha que montar um e-mail todo em HTML. Eu tinha que. Aí sim, eu nem sei o que é isso. Sorte a sua. Sorte a sua. Eu tinha que escrever todo o código, tinha que colocar a imagem no outro site pra poder puxar o link. Gente, a gente tá falando de coisa de maluco, onde faria sentido eu precisar de um dia e meio pra eu escrever um bom e-mail. Hoje em dia, se alguém fala pra mim que precisa de mais de 1 hora, eu falo, mas pra quê? Uhum. Né? Não é? Em 1 hora Pra eu quê? consigo fazer uns 3, eu acho. Se você já tiver a ideia do que você quer fazer ali, dá pra fazer. Né? E aí a pergunta que eu trouxe foi muito baseada nessa parte da tecnologia, porque quando a gente fala de IA, todo mundo pensa no ChatGPT. Aí você vai... Ninguém para pra entender como ela funciona de verdade. Então, sim, você pode chegar na Edrone hoje com a ferramenta e falar assim, preciso de um e-mail que fale sobre copo transparente de vidro, num tom mais animado, mais comercial.
Pode, claro que pode. Mas ela também vai te ajudar, e essa é a parte de inteligência de dados, que é o que ninguém fala, que é qual que é o melhor dia, baseado no seu setor do seu e-commerce. Então a Edrone faz uma leitura de toda a nossa base de clientes do mundo inteiro, e ele vai falar, você é da área de Health and Beauty? Olha, esses clientes que a gente tem aqui, nível global, o melhor horário normalmente é das 9 às 10, o melhor tipo de título é esse aqui, assim, assado. Eles normalmente... é mais ou menos isso, não é? Não, desculpa te interromper, Imagina. mas até é uma coisa que realmente faz muito sentido, que entra também na questão que eu comentei no começo de, tipo assim, você fazer o que você acha que pode ser bom, né? Eu até essa semana tive uma reunião com o pessoal ali, técnica da Edrone, Laura, muito obrigada, e ela me ajudando a fazer esse processo, e eu fui fazer um e-mail com ela, que ela fez lá junto comigo, e eu consegui ver a forma como ele desenvolveu o e-mail de uma forma que eu não criaria. E daí eu fiquei pensando, mas realmente, às vezes é isso que estava faltando. Nos e-mails que tá tendo baixa abertura, sabe? Tipo, deixar ali mais explícito, com menos texto, uma imagem. Então ali eu pensei, talvez seja isso que eu preciso melhorar. Porque eu entendi que a inteligência artificial tá falando, eu acho que é esse o caminho. É o que todo mundo diz, e eu sou o defensor número 1. 99% de chance não é 100%. Então, assim, 99% de chance que se você virar à direita, pode ser que seja melhor. Mas, se você não quer e você defende a ferro e fogo que o negócio é virar para a esquerda, perfeito. A Edrone não vai te impedir, muito pelo contrário. Se você fizer, der certo, vai entrar lá no nosso contador de que, então não é 99%. Já começa a virar outra coisa. Mas quando a gente trabalha muito com dados, e é isso que hoje movimenta o mercado digital, a gente trabalha com probabilidade. Qual é a maior probabilidade que eu tenho desse e-mail converter? É essa? Então, eu vou fazer. Se não fosse por isso, não teria por que fazer teste. Exato. Eu ia acreditar que sábado, 9h30 da manhã, é o melhor horário para mandar e-mail. Ia mandar e-mail e o que eu vendesse naquele horário, eu ia ter que assumir para mim que é o melhor que eu poderia ter, né? Eu acho que até nessa questão, assim, não precisa necessariamente ser 8 ou 80, né? E eu acho que é aí que entra também a questão que a gente também... Porque tá tudo alinhado, né, no que a gente tá conversando. Se você conhece seu cliente, né, e você tá usando a plataforma com inteligência artificial e ele gerou um e-mail, você também não precisa necessariamente dar enter e ir lá. Cara, revisa. Tipo assim, isso daqui tá legal, isso daqui dá pra dar uma mexidinha, isso daqui dá pra dar uma melhorada. Então, misture as coisas. Porque a questão que eu acho que a plataforma traz é a eficiência e facilidade. Sim. Mas você sabe do seu mercado, você sabe do seu cliente, você sabe como você quer impactar teu cliente. E isso faz diferença. O que nos difere ainda, e aí eu digo nós, profissionais da área do e-commerce, da máquina pura, é exatamente esse toque humano. É saber que, por mais que... E agora vamos trazer para um contexto ainda mais... nichado. Ainda mais a inteligência artificial pro brasileiro. O brasileiro tem esse somebody love, a gente tem a cultura do meme, a gente faz piada com tudo. A IA, ela ainda não consegue fazer isso. Não é tão engraçada. Não é tão engraçada. O GIF que ela vai te recomendar nem sempre vai ser o melhor GIF. Então, sim, dá pra você construir muita coisa e como você bem trouxe a sua história. Você não sabia zero. E hoje em dia, se a gente abrir agora a ferramenta da Edrone, eu tenho certeza que você bota 3 e-mail pra rodar. Com tranquilidade. A IA te transformou numa especialista em IA ou ela te transformou numa especialista do seu negócio? Ela me tornou uma especialista em me comunicar com o meu cliente. Porque, sendo bem sincera com você, para eu conseguir criar, em média, de 18 e-mails sozinha e poder rodar isso para o meu cliente, eu preciso de algum tipo de ajuda. Porque, além de fazer e-mail, né, como eu comentei com você, nós somos em 2, né? Então, toda a parte operacional de logística, venda, entrega, emissão de nota fiscal... É o cenário do e-commerce brasileiro. Exato. A gente sabe que é. É normalmente 2, 3 pessoas com um sonho e com vontade de fazer. Por isso a tecnologia hoje, ela empodera tanto as pessoas, né? Você acredita que esse respiro que vocês têm hoje é o que garante que vocês vão continuar crescendo? Não, eu acho que assim, chega num determinado ponto que eu acho que tanto a empresa quanto as pessoas que estão por trás da empresa chega a ser limitante. Então, é por isso que as ferramentas, elas são essenciais. Inclusive, a gente até estava falando disso e eu fiquei pensando aqui agora. Se tiver alguém aqui que está vendo esse podcast pensando, mas eu tenho muita coisa para fazer e tal, uma coisa que eu também faço muito, porque eu penso assim... Se você tem lá uma mídia social, né? Então, você tá postando lá no seu Instagram, no seu TikTok e tal. Eu pego todo o conteúdo do Instagram e jogo no e-mail. Eu pego o design do Instagram e jogo no e-mail. Porque eu penso que dá para reaproveitar. Se isso já tá feito, se essas informações já tem, se você já pagou para fazer isso daqui, aplica no e-mail. Ou vice-versa. Ou você pode criar
E aí a gente tá falando de modelos de negócios diferentes. Mas se você trabalha com uma linha editorial, né? Que a gente pode dizer assim, pô, aqui os meus e-mails são sempre motivacionais, eu sempre trago esse tipo de conteúdo e meus e-mails super funcionam. Por que que você vai reinventar a roda no TikTok e ficar lá fazendo dancinha? Pega o que o seu público espera que você faça e faça. A gente fez isso. E funciona, né? Foi, Então, a gente, trouxe isso porque quando a gente percebeu que as newsletters estavam dando certo, contando a história de mulheres e essa parte motivacional, um dos que a gente fez até um vídeo foi sobre o mundo não gira em torno de você. E a gente pegou esse e-mail que deu certo e trouxe para o Instagram, fez um vídeo, falando, porque eu ainda recebo muitas mensagens assim, Caio, eu não leio os e-mails. Como se eu fosse ficar muito triste, né? E não é essa a questão. Eu acho que tá tudo bem. Eu cada não leio. consumidor tem. Exato. E daí foi isso que eu pensei. Se eu já tenho o conteúdo, eu já tenho o texto, que é só eu transformar em roteiro. O que eu tô esperando para fazer um vídeo? E aí entra de novo. Mesmo que você não tenha a capacidade técnica, eu sei escrever muito bem, mas eu não sou um roteirista. Sabe quem que é um ótimo roteirista? O ChatGPT. Exato. Né? E a gente tem que pensar nisso sempre como ferramenta, gente. Sim. Ferramenta. Você não vai trocar o pneu de um carro com uma chave de fenda. Pô, se você tem a ferramenta certa, utilize a ferramenta certa, que tudo vai ficar mais fácil, né? E aí, uma pergunta que eu gostaria de trazer já pra gente pensar no futuro. Porque vocês vieram de um momento mais tradicional, agora estão passando por essa revolução e esse crescimento no digital. E qual que é o próximo passo? Nossa, pior que o passo que a gente vai dar agora vai ser bem grande. A gente vai vir com uma repaginada total, porque a gente entendeu que a gente precisava dar umas pinceladas, né? Então, agora a gente vai, pensando nesse crescimento mesmo, a gente vai transformar a Vairene nesse crescimento. Então, a gente vai vir com rebranding, a gente vai vir com uma mudança das nossas embalagens e dos nossos produtos, visando mesmo sempre melhorar. Né? Então, aumentar a nossa base de clientes, fazer com que a Vairene chegue em mais pessoas. E para fazer isso, eu acho que precisava dessa repaginada, né? Deixar algumas coisas para trás e dar uma melhorada ali no que dá para melhorar. Então, a gente sim, né, está se organizando de forma estrutural. Né? Igual a gente comentou, queremos crescer a base de clientes sem perder a nossa essência e identidade e, ao mesmo tempo, mostrar para as nossas clientes essa mudança. Porque se eu falo tanto de mudança dentro do meu conteúdo, como que eu não vou mudar? Entendeu? Então, a gente está vindo muito nesse processo de melhorar mesmo, tanto para nós como as pessoas que estão atrás da empresa e trazer isso para a nossa cliente, né? Porque a gente sente que nesse processo de crescimento, e até um conselho para quem está começando agora, quando a gente começa, né, que nem eu comentei da romantização da empresa, você só faz o que precisa para continuar rodando. Então, você sempre está apagando fogo, você sempre está no limite, está sempre naquela loucura. O burnout tá na esquina, né? A gente sabe. Ele é seu companheiro. Você almoça e janta com ele. Então, isso é normal, né? Então, agora, depois de 5 anos, quase 6, a gente decidiu que chegou a hora de finalmente começar a estruturar. Então, eu acho que a gente está nesse processo agora. E até no que a gente conversou, de se programar, de se organizar, usar as ferramentas que são necessárias para fazer isso de uma forma concreta. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente está, que nem eu comentei, indo para médio porte, visando o grande já, porque a gente realmente está sonhando grandão mesmo. E você bem disse enormezão. Aqui no off, mas a grande verdade é sonhar pequeno ou grande é sonhar. Então, bicho, pra que se limitar, né? Eu sempre vou defender essa mesma ideia. A partir do momento que você coloca um target ali, né? Um alvo muito alto, beleza, vai ser difícil. Mas pra chegar lá, você vai passar por muita coisa. E às vezes é a jornada que é mais importante do que chegar lá. Porque, verdade seja dita, Caio, aí que a gente pode trazer mais uma das romantizações do mercado brasileiro, faturar 1 milhão não quer dizer ficar rico, quer dizer faturar 1 milhão. Ninguém sabe a dor de cabeça que é para faturar 1 milhão. Ninguém sabe quanto vai ficar de caixa de verdade para faturar 1 milhão. Então, pô, bacana. Eu sonho que todas as empresas que estão abaixo da Edrone, que estão usando a Edrone, cara, rodem aí 2, 5, 10 milhões. Mas a gente quer que todo mundo seja saudável, que todo mundo tenha estrutura, que não esteja apagando incêndio de um dia para o outro todos os dias, né? Sim. E isso é a parte mais valiosa do que a gente faz hoje em dia. E eu acho que o cliente sente, né? Eu acho que todo o processo acaba ficando meio... Quem trabalha com a gente sente. Porque, mais uma vez, eu acho que
entrando na parte lúdica, que eu às vezes acabo carregando muito ela comigo, mas quando eu penso na minha empresa e eu penso nas pessoas que usam o meu produto, eu penso nas pessoas que trabalham com a gente, eu quero que as pessoas se sintam bem. Eu quero que o que eu tô falando para você aqui, o que eu tô mandando no e-mail e a forma como eu tô me comunicando, faça sentido em todas as camadas da Avairene. Tanto que um dos nossos sonhos e desejos sempre foi trabalhar com mulheres, entendeu? Pagar bem para as mulheres, fazer com que elas se sintam confortáveis, fazer com que mulheres expandam em carreiras. É por isso que a gente fala tanto disso. Não porque a gente não quer trabalhar com outros nichos, outras pessoas, mas é porque a gente sentiu essa dor dentro do mercado. E para mim não faz sentido só falar, sabe? Tem que ter, né? Tem que fazer. ter, tanto que a gente, no começo, a gente, tipo, era muito amiga, assim, sabe? Ai, kkk, porque a gente é muito engraçadinha, né? Que aqui eu tô sério. Mas a gente é muito engraçadinha. E a gente ficou com medo de misturar as coisas. Então, a gente agora, realmente, depois de 5 anos, entendeu, amadureceu, entendeu que dá pra continuar sendo engraçadinha e profissional. Na hora que é pra fazer graça, a gente faz graça. Na hora que é pra ser profissional, a gente vai ser profissional. Então, dentro dessa expansão, eu acho que é isso, sabe? E dá pra trazer isso em todas as camadas da empresa. Inclusive, tipo, porque realmente, assim, do fundo do meu coração, sem jabá mesmo, a Edrone me ensinou muito isso. Tipo, a parte de fazer os e-mails me virou uma chave dentro da minha cabeça do que era possível fazer dentro de uma comunicação que não tem limites, assim, sabe? Tipo, ali eu entendi que o que dava pra fazer, como fazer e como expandir. E daí foi aí que a gente começou a se organizar. E eu acho que isso, querendo ou não, resume muito bem do que a gente conversou até agora, porque quando a gente olha num prospecto aqui, a gente tá vendo uma história de 5 para 6 anos de uma companhia que cresce de maneira super saudável. Vocês hoje conseguem olhar e falar assim, ok, agora é hora da gente organizar a casa, porque a gente já sentou o chão. Dá pra pensar mais ou menos dessa forma. Mas, de novo, igual a gente falou do alvo alto, para poder parar agora, quantas coisas já não foram, quantos dados já não passaram pelas mãos de vocês, quantas decisões vocês já não tiveram que tomar. E tudo isso eu acredito que não só a Edrone, mas a comunidade à volta, isso é algo que eu defendo muito, que é, dentro do e-commerce, as pessoas não precisam ser concorrentes. Claro, vai existir sempre a concorrência ali de nicho, mas, pô, eu tô no setor do e-commerce, você tá no setor do e-commerce, cara, eu vou te falar qual ferramenta que eu uso, eu vou te falar qual inteligência artificial que eu uso, eu quero que todo mundo se ajunte, todo mundo se complemente, para que todo mundo cresça junto, Sim. né? E aí eu acredito que a Edrone faz muito isso, porque papel dela entender que o que a gente faz hoje é para empoderar pequenas e médias empresas para poder brigar com as gigantes. Porque, igual você disse, concorrente sempre vai ter aquela gigante da influencer ABC, vai ter a marca multinacional que vende aqui em todos os países do mundo, mas o nosso pessoal tem que se reforçar, né? Sim. E a gente tenta sempre trazer isso para mais perto e para quem tá com a gente. Vocês são o reflexo principal disso, que conseguem usar da nossa tecnologia, da nossa cultura até um pouco, para continuar crescendo. Então eu queria que você deixasse pro pessoal de casa, Kai, um recado, uma dica valiosa que você hoje pense e fale assim, cara, isso aqui é o que eu gostaria de ter ouvido lá no passado, que poderia ter me poupado noites de sono, me poupado 10 litros de extintor e um pouco mais de paz. O que você acha que você diria para Kai de um tempo atrás ou para o empreendedor que tá na posição onde você já esteve? Cara, eu acho que é tanta coisa, assim, mas algumas coisas eu acho que elas são essenciais. Eu acho que a primeira coisa é toma cuidado com o que você consome, porque como a gente comentou aqui, tem muito guru que vende, tipo, e isso é muito perigoso. Realmente, assim, a palavra que eu vou usar é perigosa, porque eles não sabem como tá a pessoa que tá abrindo um negócio. Sabe? Então, às vezes é bem isso. A pessoa fica vendo lá vídeo de estude, trabalha enquanto eles não dormem, bibibi, bobobó, e a pessoa tá fazendo de tudo e mais um pouco, tá se acabando lá, pegando empréstimo para poder fazer a empresa dar certo, porque acredita muito nisso, porque pensa que só ser autônomo é muito legal, porque eu escuto muito isso. Eu tô cansada do meu chefe, vou abrir uma empresa. Daí eu fico assim, meu Deus, será que eu falo ou será que eu não falo? Eu já passei por diversas situações, assim, pô, eu trabalho com e-commerce há um tempo. O que eu mais ouço são os meus amigos CLTs, de qualquer área, fala assim, cara, não aguento mais, eu acho que tô precisando de um pouco de paz. Vou sair do meu trampo, vou pegar a rescisão. Você me ajuda a abrir um e-commerce? É facinho, né? Ainda pede assim, ajuda. E toda vez eu fico assim, não. Eu sempre trago... Cara, não, primeiro, eu já tenho meu trabalho. Segundo, se fosse tão fácil ter um e-commerce, por que eu ia ter o meu trabalho? Por que eu não teria um e-commerce, né? Então a gente sabe que não é esse passeio no parque tão simples assim. Exato, não é só você ter agenda livre, né? Então eu acho que seria essa primeira conselho que eu daria, tipo, outro conselho que eu dou muito é calma. No começo, tudo a gente achava que ia viralizar. Tipo, agora a gente vai vender a Bruma, agora vai bombar, viralizar.
Aí ia lá, fazia a bruma, nada. Vendia pra caramba ali, naquele lançamento que dá um fogo bravo ali, nada. Ah, não, agora a gente vai lançar um site. Agora com o site a gente vai viralizar. Aí a gente fazia o site. Tá. Ah, não, porque agora a gente vai não sei o quê. Então eu entendi que não. Eu acho que agora eu entendi que tem que estar com o site bom, tem que estar com a bruma boa, tem que estar com o e-mail feito, tem que estar com a comunicação alinhada. Quando tudo isso tiver feito e a gente viralizar, ou a gente cair na boca do povo, exato, expandir, vai estar com o processo todo organizado. Porque se eu viralizasse naquela época, eu não ia ter empresa. Tipo, não ia conseguir. Não ia acompanhar. É o que todo mundo não entende, porque o social criou essa imagem de que, pô, é muito fácil viralizar, é muito fácil ficar famoso. Mas quantas pessoas famosas têm produtos? A gente tem que partir desse ponto. E desses produtos, quais realmente vendem? Sim. Então, né, a gente tá num momento onde não é só sobre viralizar, é o que você vai fazer depois. Sim, e a operação, né? A sua operação, ela sustenta essa viralizada? Tipo, se amanhã explodir um produto meu na mão de alguém muito famoso, eu vou conseguir. Eu tenho estoque para isso, eu tenho logística para isso. Tipo. Eu já vi casos, e aí eu vou ter. Aí agora sou eu puxando sardinha pra drone, mas é um fato muito curioso de um amigo meu que fez uma ação. Ele tinha uma loja de vestuário, street. Ele fez uma ação, acabou que uma peça dele caiu na mão de um influenciador muito forte. No dia seguinte, o site dele bombou, deu out of stock de tudo. Ele não tinha nenhuma ferramenta para captar dados. Então, ele teve um fluxo de, sei lá, 20 mil pessoas orgânicas vindo pro site dele, interessados em comprar, loucos para deixar dinheiro na mesa, e nem o e-mail dessas pessoas ele pegou. Então, assim, às vezes, é exatamente o que você disse. Calma, calma. Não precisa fazer tudo. Mas faça bem feito cada uma das partes que você for fazer. Porque assim você garante que a hora que... Pô, vou lançar a bruma e a bruma vai ser top. Que bom, você deu todo o seu esforço, lançou a bruma. Se ela não explodiu agora, quando você fizer a próxima ação, essa primeira já vai melhorando redonda. Ali, né? Ela já tá redonda, ela vai ser impactada. A gente sabe que as coisas vão ganhando tempo, né? É bem isso que você falou. E eu acho que também essa questão de estar preparado. Você tem que estar preparado. E aquele, eu sempre penso assim, cara, se você vai plantar um pé de feijão, se você plantar hoje, não vai dar feijão amanhã. O feijão, ele precisa de todo um processo para dar certo. Então, se eu, na minha cabeça de antigamente, eu tava plantando o feijão e comendo a folha. Não tava comendo feijão. Porque eu não esperava. Tipo, na minha cabeça não fazia sentido. Como assim a gente não viralizou? Como assim o site não está bombando? Então, hoje em dia, eu já entendo que é todo um processo. Por isso que eu acho que hoje a gente está pronta para dar esse passo, que antigamente a gente não estava. E eu acho que o meu último conselho dos 3 é... tenha dados. Nossa, assim, ó, eu sou hiper focada em dados. Tanto que o pessoal que trabalha, às vezes eu acho que é até demais. As pessoas que trabalham com a gente falam, nossa, mas vocês têm muita informação. Tipo, a gente tem muita informação, porque eu sempre tô, inclusive antes de vir para cá, eu tava fazendo informação do ano passado para entender qual foi o comportamento do meu cliente. Qual foi o produto que ele mais comprou no primeiro semestre, no segundo semestre, qual que é o produto que está me gerando mais lucro. E é a partir disso que eu vou conseguir, por exemplo, tomar minhas próximas atitudes. Tipo, a gente vai reformular os próximos produtos. Qual o produto que tem que ser o primeiro a ser lançado? Isso eu sei, porque eu tenho essa informação. E eu sei que quando a gente for aumentando a base, só de eu bater o olho eu já vou saber. Quem porque eu tenho dados. Quem que vai comprar esse produto, quem que é o cliente que vai comprar aquele produto. Exatamente. E aí, você concorda que isso acaba se tornando um Ouroboros, né? A cobra que come a cobra. Porque assim, se você sabe do começo quem que é o seu cliente, você não vai investir em tráfego pago para trazer outro cliente. Você vai trazer aquele cliente que já vai cair nessa roda, que já vai comprar esse produto, que vai te dar um retorno. Então, é até complicado falar isso, porque a gente acaba sendo repetitivo, mas e se você não tivesse esses dados? O que você ia fazer? Eu ia estar igual no começo. Tanto que agora eu aprendi também a dar... Tipo assim, não é só porque você tem muitos clientes que você tem que atender a todos os clientes. Essa é uma coisa que eu aprendi há pouquíssimo tempo atrás. Aprender eu comecei a fazer um curso, né? E ela fala, demita clientes ruins. Porque eu ficava ali, tipo, ele comprou e não compra mais. O que tá acontecendo? E ficava lá, né? E aí? Acabou seu estoque? E aí? Não sei o quê. Então, eu entendi que existia uma jornada. A gente acompanhou essa jornada. Esse cliente está em outra fase. Às vezes, depois de meses, ele volta e compra um presente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, mas eu preciso, me separar dele para eu dar atenção para aquele que é potencial. E quem me ajuda nisso? Os dados. Então, hoje em dia, eu já tenho essa segmentação. Inclusive, a Drone começou a fazer isso agora. Ele tem lá uma abinha que fala os recorrentes, né? Sim. Que são os clientes que compraram nos últimos 3 meses. Então, hoje em dia, minhas SMS, eu tô focando neles.
Não tô, tipo, jogando para toda a minha base, porque eu preciso limpar a minha base. Porque essa minha base é antiga. Então, eu falo, cara, já que eu tenho esses SMS, eu vou mandar para quem é potencial. Eu vou mandar para quem eu sei que a pessoa vai abrir essa SMS. Então, é esse o processo que eu tô fazendo Você agora. deixa de gritar e conversa com quem precisa. Exatamente. Maravilha. Kai, foi um prazer conversar com você. Eu, como você bem disse, a gente já pode marcar outro episódio só para falar sobre as outras vertentes de tudo isso, mas eu gostaria de verdade de agradecer, porque como eu disse, você não é só uma cliente da Edrone, você é um dos exemplos do que a Edrone é capaz de fazer. Sim. Orientar um e-commerce a dados, fazer com que vocês tenham um crescimento saudável e, claro, ser parceiro nesse crescimento. Sim. E se você de casa tá afim de fazer igual a Kai e o pessoal da Voirene, é só clicar no link aqui embaixo. Você pode começar a usar a Edrone agora mesmo de forma gratuita e já garantir um resultado desde o seu primeiro e-mail. A gente te espera no próximo episódio e a gente se vê. Tchau, tchau!